Como nós tínhamos visto, agora faz 15 dias, me parece, ali em Mateus capítulo 3, o João, o Batista, fala para os judeus que alguém que viria após ele batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Essas palavras de João são registradas quase que de forma igual nos 4 evangelhos, e também Pedro se lembra disso ali em Atos capítulo 11. E então tem surgido muitas vezes na cristandade a dúvida quanto a esse batismo do Espírito Santo, ou com o Espírito Santo. E nesse sentido podemos então ver alguns pontos primeiramente, esse batismo com ou em Espírito Santo é algo coletivo, não é algo individual. E já tínhamos mencionado naquele dia lá, no estudo anterior, que o próprio Senhor Jesus, falando com seus discípulos pouco antes de ascender ao céu, em Atos capítulo 1, ele retoma isso, Atos 1, versículo 5, o Senhor Jesus dizendo, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. O Senhor Jesus faz referência às palavras de João, faz referência ao que João havia dito, retoma esse ponto, mas ele só fala do Espírito Santo, do batismo com o Espírito Santo, e não do batismo com fogo. Isso já é um ponto que deve nos fazer pensar. E o Senhor disse, não muito depois destes dias, indicando que seria algo iminente, algo que aconteceria em breve, e não algo que estava previsto para algum momento no futuro. E tínhamos visto 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13, onde o apóstolo Paulo diz, pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo. Quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Esse todos nós se refere, em primeira instância, aos coríntios, juntamente com Paulo, mas também, conforme já vimos em outros estudos, no capítulo 1, versículo 2, com todos os santos que em todo lugar invocam o nome do Senhor. Todos eles estão incluídos nesse todos do versículo 13. Vemos, portanto, que, como em todo batismo, temos 4 pontos importantes. Primeiramente, o batista, ou seja, aquele que executa o batismo. Quem é? O próprio Senhor Jesus. Não é o Espírito Santo que batiza, é o próprio Senhor Jesus que batizou. Temos o batizando, ou seja, aqueles que foram batizados.
em primeira instância, em primeiro plano, foram todos aqueles crentes, aqueles salvos que estavam reunidos naquele cenáculo naquele dia de Pentecostes. Atos capítulo 2. Como isso se estende a nós, podemos ver depois ainda. O terceiro ponto é o elemento. No caso do batismo cristão, o elemento é a água, mas aqui é o próprio Espírito Santo. Nós fomos batizados com ou em Espírito Santo. E, por fim, o quarto ponto, o objetivo desse batismo foi a formação, o nascimento da igreja. E é esse ponto que o apóstolo Paulo menciona ali em Coríntios, quando ele diz que fomos batizados formando um corpo. O tempo verbal, fomos batizados formando um corpo, está no passado e indica uma ação concluída. Aconteceu uma vez e não se repete. E o corpo foi formado naquele momento, naquela ocasião, lá em Jerusalém, no dia de Pentecostes. E o batismo com ou em Espírito Santo tinha como objetivo a formação desse corpo. E por isso que é um evento único, não se repete. Podemos citar pelo menos 3 ou até 4 pontos como o Espírito Santo nos foi dado de forma pessoal, individual. Como selo, como penhor, como unção e como uma testemunha. O ponto da testemunha nós temos em 1 João, capítulo 5, versículo 6. Ali diz que no final do versículo, e o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Como unção, nós fomos ungidos com o Espírito. 1 João, capítulo 2, versículo 20. 1 João 2, 20. E vós tendes a unção do Santo, e sabeis tudo. No Antigo Testamento, os reis e os sacerdotes eram ungidos. Nós também fomos colocados na posição de reis e sacerdotes. O Senhor Jesus foi ungido. Cristo significa também o ungido. E dessa forma também cristãos podemos interpretar como ungidos. E temos as duas passagens bem conhecidas em Efésios capítulo 1, onde no versículo 13 fala do selo e no versículo 14 do penhor. Quando nós cremos, somos selados. O que significa o selo? Significa, primeiro, que aquilo que foi selado é genuíno. Somente crentes verdadeiros, genuínos, são selados com o Espírito Santo. E, em segundo lugar, também significa um direito de propriedade. Nós somos agora propriedade do Senhor Jesus, porque fomos selados. Não somos mais de nós, somos dele.
e também significa uma garantia de propriedade. E no versículo 14, em Efésios 1, onde fala o penhor da nossa herança. Nós somos co-herdeiros de Cristo, herdeiros de Deus, co-herdeiros de Cristo. Mas nós ainda não recebemos essa herança. Até mesmo o próprio Senhor Jesus ainda não recebeu essa herança. Mas quando ele virá reinar neste mundo, quando receberá das mãos do Pai essa herança que ele adquiriu, nós também estaremos com ele. E a presença do Espírito Santo em nossas vidas é esse penhor, essa garantia, essa fiança, esse adiantamento de que receberemos a herança. Então, esse é o âmbito pessoal, individual, quando cremos, somos selados, somos ungidos, recebemos o Espírito Santo como penhor, e ele também é uma testemunha em nós para nos instruir, nos falar acerca da verdade. Mas então, retornando ao ponto inicial ali de Mateus capítulo 3. Por que muitos cristãos pensam que na hora da conversão, o crente é batizado com o Espírito Santo? Já vimos que isso não é assim, porque foi uma ação coletiva, única, e que foi concluída e não se repete. O corpo foi formado. A igreja nasceu, por assim dizer. E assim como o nascimento de um ser humano é um processo único, o ser humano não nasce duas vezes. Somente o novo nascimento espiritual, sim, mas fisicamente o ser humano nasce uma vez só. E ele nasce já com todos os membros e com tudo no seu lugar. E assim também a igreja nasceu uma vez, o corpo foi formado uma vez, e ele cresce, mas cresce assim como o ser humano organicamente. Muitas vezes foi dito que nós fomos acrescentados, agregados ao corpo. Não é uma expressão muito feliz. Temos que distinguir entre as figuras que a palavra de Deus usa para a igreja. Por um lado, o corpo de Cristo, por outro lado, a casa. Como casa, como edifício, sim, as pedras são agregadas, são acrescentadas e o edifício cresce dessa forma. Mas no corpo, não. Então, podemos talvez expressar isso da seguinte maneira: quando alguém chega à fé no Senhor Jesus, se converte, ele é incluído nesse corpo que foi formado mediante o batismo com o Espírito naquele dia de Pentecostes. E assim se torna participante desse batismo, mas não é batizado individualmente. Várias vezes no livro de Atos nós lemos acerca de grupos de pessoas, por exemplo, Cornélio, por exemplo, aqueles 12 em Atos capítulo 19, e outros mais, que receberam o Espírito Santo, que o Espírito Santo veio sobre eles, que o Espírito Santo caiu sobre eles. Mas nunca lemos que foram batizados com o Espírito Santo. Isso também mostra que foi um acontecimento único que não se repete. E da mesma forma, temos que nós também nos ater ao que a palavra diz,
e não ir além. E só ainda uma menção rápida do fogo, de Mateus capítulo 3. João menciona 2 acontecimentos numa frase só, mas no meio desses 2 acontecimentos existe um período de tempo muito grande. E o fogo, na palavra de Deus, é símbolo, figura de juízo. E isso também o próprio João menciona no versículo 12, Mateus 3:12. Ele fala que o Senhor vai limpar a sua eira, recolher o celeiro e queimar a palha com fogo. Essa eira, o povo de Israel, seria limpada e tudo que não presta seria queimado. Isso ainda não aconteceu. Vai acontecer durante o período de tribulação, onde o povo de Israel será purificado, será julgado, tudo aquilo que não presta será queimado e assim destruído. E também podemos aplicar ao juízo final, porém, me parece que seria mais em segundo plano. E só ainda uma observação que foi motivo, muitas vezes, de dúvidas no meio dos cristãos. Em Atos capítulo 2, nós lemos Atos capítulo 2, versículo 3, e foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Aí, muitas vezes, devido a uma leitura rápida e desatenta, muitos concluíram que esse aí foi o batismo com fogo. No entanto, aqui primeiro que não diz que era fogo, diz que eram línguas como que de fogo, e línguas repartidas. A língua nos remete à fala, à transmissão de pensamentos de forma audível, à pregação, ao anúncio. E isso que estaria acontecendo a partir daí, repartido, nos faz pensar que não somente os judeus, mas também os gentios ouviriam o evangelho, ouviriam a palavra de Deus. E como que de fogo, essa alusão ao fogo, também sim nos faz pensar no juízo. O Espírito Santo julgaria, mediante a palavra de Deus que estaria sendo anunciada, tudo aquilo que não corresponde à santidade de Deus. Hebreus 4:12, por exemplo, nos dá um panorama da palavra de Deus, que perscruta, que examina, que penetra. E tudo isso podemos, sim, relacionar com essa observação que as línguas eram como que de fogo. Mas, definitivamente, não era o batismo com fogo, e sim, era o derramamento da graça de Deus, que perdura até hoje. E o derramamento do juízo, o fogo, está ainda para vir. Quero fazer apenas alguns comentários bem breves. O motivo também que nós estamos pensando nesse batismo, para fazer um enquadramento, para que a gente possa até saber como responder na situação dos nossos dias, onde há essa muita confusão a respeito do batismo com o Espírito Santo e batismo com fogo. O irmão já citou na batismo com o Espírito Santo,
no emprego coletivo. Ele já foi mencionado a parte do Cornélio, eu gostaria de ler lá, em Atos, capítulo 11. Atos, capítulo 11 e versículo 16. Também aqui só no coletivo. Atos 11 e 16. E lembrei-me do dito do Senhor, quando disse: João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Ele faz uma lembrança do que já foi lido em Atos 1, quando o Senhor Jesus, então, faz essa menção. Eles não foram batizados, como foi mencionado lá, eles receberam, eles ouviram, creram. Isso nós temos no versículo 10, no capítulo 10 e versículo 44 em diante, que eles receberam o Espírito Santo, versículo 47. Mas então, a parte coletiva, eles, no caso, batizados no Espírito Santo, com o poder do Espírito Santo, como também Paulo faz essa mesma menção que já foi citado em 1 Coríntios, capítulo 10 e versículo 12. Atos, 1 Coríntios 12 e versículo 13. Estendendo um pouco mais esse versículo 13, ele diz, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres. 1 Coríntios 12, versículo 13. Diz no centro do versículo, formando um corpo. Sabemos que já foi explicado que, então, Paulo faz essa menção à descida do Espírito Santo em Atos 2. Mas estendendo um pouco mais do versículo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. O que me chama a atenção também, que o João era o último profeta segundo a lei. Isso nós temos também em Mateus, que faz essa referência, que todos os profetas profetizaram, se não me engano, até João. Eu devo lembrar mais adiante que nos faz essa menção. Muito Mateus ou Lucas, que diz que todos profetizaram até João e todos fazem um esforço para entrar no reino. Daqui a pouco eu vou lembrar onde está essa menção. Capítulo 11, Mateus 11, versículo 12 em diante. Isso, muito obrigado. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Mas toda essa explicação, toda essa revelação que nós tivemos, o João não tinha ela por completo. Principalmente a respeito do batismo no Espírito Santo. E ele profetizou. Pedro faz uma menção do que os profetas falaram. 1 Pedro, capítulo 1, e versículo 10, no qual salvação inquirir e trataram diligentemente os profetas, 1 Pedro 1 e 10, da qual salvação inquirir e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando que tempo, ou que ocasião de tempo, o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo havia de vir, e a glória que se lhe havia de seguir, aos quais foi revelado que não para si mesmo, esse é o ponto que eu gostaria de destacar, os quais foi revelado que não para si mesmo, para nós. Quero pensar na seguinte linha, que João, então, ele fala desse batismo com o Espírito Santo, e também esse batismo com fogo. Sabemos que o fogo é juízo, mas ele não tinha por completo essa revelação do que seria esse batismo. Então, podemos
pensar que essa revelação foi dado a Paulo, que era um mistério, e a nós foi revelado. E qual é esse mistério que foi revelado? Nós temos lá em Efésios, que nos fala desse um corpo. Então nós temos esse mistério que foi dado a Paulo, e sabemos que mistério nas Escrituras não é algo misterioso, algo místico, mas algo que estava em oculto, estava no coração de Deus e que foi revelado no devido tempo, na determinação e sabedoria divina. E Paulo faz essa menção no capítulo 3 de Efésios. Ele coloca como uma dispensação ou uma tarefa confiada a ele, versículo 2, se é que tendes ouvido a dispensação na graça de Deus que para convosco me foi dada, como me foi este mistério manifestado pela revelação, como antes um pouco vos escrevi. Por isso, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão no mistério de Cristo, o qual no outro século não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito dos seus santos, apóstolos e profetas, saber que os gentios são cordeiros e de um mesmo corpo e participantes das promessas em Cristo pelo Evangelho. O João até sabia, era profeta e sabia coisas fragmentadas, não tinha todo o conhecimento ao qual nós temos e podemos fazer esse enquadramento para que possamos responder ao tempo que nós vivemos para aqueles que acreditam que ainda são batizados com fogo, que é juízo, ou que ainda recebe o batismo do Espírito Santo, como já nos foi explicado, que aconteceu uma única vez. O irmão também citou a respeito da unção, e também gostaria de fazer essa referência lá que nós temos em Pedro. Pedro não, desculpa, na primeira carta de João. E podemos ver lá em João, a primeira carta de João, capítulo 2, e versículo 20, que nos diz: e vós tendes a unção do Santo. Falando a respeito do Espírito Santo. Não é dos santos, mas do Santo. E temos esse auxílio do Espírito para discernir as coisas. Não podemos ter a continuidade depois na leitura. Ele vai revelar, vai nos orientar, vai nos mostrar as coisas concernentes a Deus e a sua palavra, a pessoa do Senhor Jesus. E vós tendes a unção do Santo. E é interessante isto porque tanto o batismo com o Espírito Santo como a unção do Espírito Santo, a unção do Santo, são coisas confusas no meio dito cristão, ou talvez até no nosso meio, porque acham então que essas duas ações são um plus a mais, um upgrade a mais, como na linguagem de hoje em dia, que dá uma força, uma energia que vai fazer com que aquela pessoa, o crente, faça coisas miraculosas, e, enfim. Mas não se trata a respeito disso. Também pode ser esclarecido que é essa unção do santo, como a gente faz essa menção, para nós compreendermos também as coisas espirituais. O irmão citou Efésios a respeito do penhor, mas também nós temos a segunda carta de Paulo aos Coríntios, ele também faz essa referência quando Paulo escreve então a segunda carta, no capítulo 1, ele também faz essa referência no versículo 21. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1 e versículo 21. Mas o que nos confirma convosco em Cristo e o que nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Também no sentido, agora não coletivo, mas também penso que no sentido individual. E a forma como nós recebemos, nós já ouvimos em Efésios 1 e 13, que ouvimos a palavra da verdade, agora na forma individual,
Ouvimos o evangelho da vossa salvação, Paulo falando aos crentes em Éfeso, capítulo 1, versículo 13. Ouvistes a palavra da verdade, primeiro ponto, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Então, também desmistificando, não é que o Espírito Santo vem e volta, sobe, desce, aparece de vez em quando, não, vem, me enche de energia e volta. Sei que todos os irmãos já têm esse conhecimento, mas só para frisar, nós recebemos, então, quando ouvimos, nós cremos, somos selados. Nós, individualmente, somos selados, recebemos o Espírito Santo. A respeito do batismo com fogo, me faz lembrar quando o Senhor Jesus, ele não cita o juízo. Os irmãos me ajudem a lembrar quando o Senhor Jesus, lá, acho que no Evangelho de Lucas, ele abre o livro, que ele cita lá Isaías, ele lê uma parte do livro, capítulo, acho que é Isaías 61, deixa eu ver, Lucas 4:18. 4:18. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar. O Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 18. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os contritos de coração, a proclamar a liberdade aos cativos, e restauração da vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o tempo aceitável do Senhor. Nós sabemos que lá em Isaías 61, ele não fala da última parte, né, Johnny? Ele não cita o tempo da justiça, né? Pregoar o inaceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Então, ele não fala isso também, penso que também tem a relação que esse tempo que ele vai julgar não era o tempo agora, mas sim ele veio para manifestar a sua graça e a sua salvação, e isso podemos ver que esse ação lá em Mateus é algo futuro e não agora. Também pode estar ligado, agora os irmãos também me ajudem, que está ligado a esse tempo a sua mão tem a pá, limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo. Pensa que também tem uma ligação com Mateus, capítulo 25, quando ele, então, ele vai falar, os irmãos me ajudem se está correto ou não, quando a partir do Mateus 25, versículo 31 em diante, aonde ele haverá de julgar as nações. E haverá de julgar ali e vai limpar. Pode estar ligado. Isso agora essa parte aqui é uma pergunta. Atos 2, 37 e 41. Esse batismo só foi para aquele momento, ou até hoje os judeus que creem só recebem o Espírito Santo após o batismo. Esse batismo só foi para aquele momento, ou até hoje os judeus que creem só recebem o Espírito Santo após o batismo. Deixa eu pontuar essa pergunta, se é aquela mesma que foi comentada na conferência em Eldorado, sobre o que o irmão Bernardo disse. Podemos até ler lá, Atos 2, versículo 37, nos diz. E ouvindo ele isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens e irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, em remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, filhos, e a todos os que estão longe,
tanto quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Estamos com um tempo bem estourado, mas aqui penso que seria que a nação, esse povo, esse caso específico, eles passam a ter o Espírito Santo de uma maneira individual quando eles tomam esse passo aqui. Não é, penso que não faz referência ao batismo do Espírito Santo com referência a 1 Coríntios 12 e que foi mencionado a respeito de Atos 2. Mas é o emprego individual, mas os irmãos podem, assim, discorrer essa pergunta. Se quiser mais tempo, para o próximo domingo. Primeiro ponto que precisamos sempre ter bem claro e distinguir com total precisão é o batismo nas águas, do qual está falando esse trecho de Atos capítulo 2, 38, e o batismo com o Espírito Santo. Precisamos sempre ler com cuidado do que cada trecho está falando. Aqui em Atos 2, 38, está falando do batismo na água, o batismo cristão, a imersão na água. E se trata aqui de um acontecimento único também, que esses judeus que poucas semanas antes haviam crucificado, matado ao autor da vida, ao justo, como dizem em um texto aí, agora se arrependeram e se converteram. Mas, como eram justamente judeus que haviam odiado, desprezado ao Senhor Jesus, o Nazareno, como era chamado, eles primeiramente precisavam se identificar com esse Jesus, que o batismo, um dos pontos característicos do batismo é a identificação com algo ou com alguém. E eles precisavam se identificar com esse Jesus Nazareno, desprezado até então por eles, e fazer isso publicamente, colocar-se publicamente do lado desse Jesus Nazareno. E então Deus corroborou e atestou a veracidade da conversão deles mediante o dom do Espírito Santo. Se isso hoje ainda acontece, ou deve acontecer assim com um judeu que se converte, que foi essa a pergunta, sinceramente não sei dizer, porque somente nessa ocasião que o dom do Espírito Santo veio depois do batismo. Não é o batismo que concede o Espírito Santo. Como já foi lido ali em Efésios 1:13, ouvir a palavra, crer e ser selado. É uma sequência, é essa a sequência, e depois vem o batismo nas águas. No caso dos judeus, esse caso único foi inverso. Se hoje ainda é assim, não sei. Eu diria talvez que não,
por se tratar de um caso único. Mas talvez também, dependendo cada coração, cada situação, pode ser que Deus haja de uma forma específica, adequada a cada caso. Mas não, pelo menos eu desconheço alguma passagem que nos dê subsídio para dizer que hoje ainda é assim. Pelo contrário, eu vejo que aqui se tratava de um acontecimento único, específico para esse grupo de judeus ali em Jerusalém.